Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai falar a partir de agora sobre os tipos de narcisistas. A gente precisa entender, principalmente se hoje você vive uma relação tóxica, se você vive uma relação abusiva, você precisa entender esses tipos. Porque existem. O narcisista, ele esconde muitas facetas. Guarda isso, ele esconde muitas facetas. O narcisista, o que torna uma relação narcisista? A relação narcisista é uma relação onde a vítima, no final desse processo, ela perde todas as suas forças e energia. Ela duvida, inclusive, da sua própria capacidade. Ela inclusive, se torna extremamente dependente dessa outra pessoa. E o narcisista é alguém que, como um parasita, ele suga todas essas energias em benefício próprio. E digamos, quando isso termina ou quando ele está saciado, ele pula e vai para uma outra vítima. É muito importante você entender sobre narcisismo. E algo que poucas pessoas dizem, mas eu vou te dizer. Presta muita atenção. Deixa eu dar um bom dia para Eliana também por aqui, a Marli. Oi Marli, seja muito bem-vinda. Algo muito importante para você saber. Relações narcisistas não são apenas relações amorosas. Relações narcisistas não são apenas relações amorosas. Existem muitas relações familiares, bom dia Fátima, muitas relações familiares que são narcisistas. Muitas relações de mãe com filho, pai com filho, filho com pai, filho com mãe. Existem muitas relações narcisistas no trabalho. Então presta muito atenção, porque eu vou te mostrar aqui 5 tipos de narcisistas, 5 tipos de narcisistas, e que se você entender isso, você vai conseguir identificar mais rápido. E por que é tão importante você identificar rápido se você está vivendo uma relação narcisista? Para que você não fique esgotada emocionalmente e muitas vezes fisicamente até. Porque o narcisista, ele rouba inclusive a sua própria identidade. Para quem já viveu uma relação narcisista sabe exatamente do que eu estou falando. Rouba a sua identidade, você não sabe nem quem você é mais. E isso, obviamente, adoece ainda mais a sua autoestima. Uma autoestima doente não vai permitir que você confie em si. Sem uma autoestima saudável, você não tem autoconfiança. Autoconfiança em quem você é, autoconfiança nas suas habilidades, autoconfiança nos seus talentos, nos seus estudos, no seu amor. Bom dia, Maurício. Bom dia, Neide. Bom dia, Helena. Liginha também por aqui. A Rita. Bom dia. A gente está falando sobre tipos de narcisista. Você perde toda essa identidade. E aí, sem autoconfiança, você não age. É por isso que talvez hoje a sua vida esteja travada, ela esteja bloqueada, você não consiga alcançar aquilo que você deseja. Por quê? Porque você hoje perdeu totalmente a sua autoestima, ela está totalmente adoecida. Tudo começa por você reconstruir a sua autoestima, torná-la saudável novamente. Enquanto isso não acontece, você não tem como agir. E você fica se culpando muitas vezes porque você procrastina. Você se culpa porque você não faz aquilo que você deveria fazer. Mas claro que você não vai fazer. Por quê? Porque você está com a sua autoestima doente. A maneira como você está se enxergando hoje é de uma maneira menor, de uma maneira cercada por incapacidade, por muita desvalorização. Como que alguém que se enxerga assim vai ter autoconfiança para fazer qualquer coisa que seja? E a relação narcisista, ela adoece numa velocidade muito grande essa autoestima. Por isso eu quero que você entenda a importância de você recuperar essa autoestima. Por isso que eu vou te fazer de novo esse convite. Entra para a comunidade Autoestima Saudável gratuitamente. Gratuitamente. Amanhã a gente vai ter um encontro ao vivo, exclusivo para quem está na comunidade, para a gente falar do hábito destruidor da autoestima.
E eu vou fazer um processo terapêutico com você para que você saia melhor desse nosso encontro. Mas você precisa agir. Você precisa agir. Você precisa tomar uma decisão. A vida, presta muita atenção no que eu vou te falar, a vida é sobre preparação. Isso é a vida. Por isso que eu digo sempre que coragem é ação com preparação. A vida é sobre preparação. E hoje, você está preparada para a vida que você tem. Você está totalmente preparada para a vida que você tem, por exemplo, numa relação tóxica, abusiva com um narcisista. Você está preparada. Você ainda não está preparada para talvez sair dessa relação, para você se afastar desse narcisista. E é por isso que você precisa muitas vezes de um grupo fortalecedor, como a comunidade Autoestima Saudável. Você precisa de um acompanhamento, de um mentor para te ajudar nesse processo. E eu estou abrindo isso para você gratuitamente, é apenas uma decisão. Escreve autoestima aqui, escreveu autoestima, entra lá no grupo para você participar, para você recuperar a sua autoestima. Porque a tua vida hoje, ela pode ser muito melhor. A vida que você deseja, presta muita atenção, ela está aí dentro de você. A tua felicidade está aí dentro de você. Os teus sonhos estão aí dentro de você. As tuas realizações estão dentro de você. Só que, para você tomar isso, para você se apropriar disso, você precisa se preparar. Porque se você tivesse preparado, você já estaria lá, você já teria essa vida. E para de tentar truquezinho, caminho fácil. Ontem eu subi um vídeo no YouTube falando exatamente disso. Tem um atalho. Eu conheço um atalho para você chegar mais rápido e recuperar a sua autoestima. E esse atalho é um processo, é você realmente tratar a causa. Isso é diferente de um truquezinho, de uma mágica. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Tudo bem? Então a gente precisa entender que uma relação narcisista, ela não pode mais permanecer na tua vida, porque ela tira toda a sua energia, ela tira toda a sua força, ela tira de você tudo de bom que você tem. Ou você se afasta, ou você bloqueia esse narcisista da sua vida, ou ele vai continuar te controlando. E o narcisista, ele não está muito preocupado se você está bem, se você está mal. Ele está preocupado com o seu próprio benefício. O narcisista, ele perde, escreve aqui, a empatia. Isso a própria neurociência já prova. Narcisistas não conhecem ou perderam a empatia. E o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, para essa pessoa, ela não está nem aí se você está sofrendo ou não. Ela não está nem aí se você está triste, se você está mal, se você está sofrendo. O narcisista, ele perdeu a empatia. E ele só está pensando no próprio benefício. E aqui eu vou te falar agora alguns tipos de narcisistas. Importante para você reconhecer. Importante para você entender como identificar e se afastar o quanto antes. E lembrando, o narcisista não está apenas numa relação amorosa. O narcisista também, ele está na sua relação familiar muitas vezes. Existem mães narcisistas, existem pais narcisistas, existem irmãos narcisistas, existem filhos narcisistas. Porque todos são seres humanos. Todos trazem a sua história, todos carregam as suas dores, as suas, escreva aqui, feridas emocionais.
Faz sentido isso para você? Então vamos falar desses 5 tipos de narcisistas. E o primeiro narcisista, talvez o mais comum, e esse narcisista ele apareça mais quando, digamos, ele já tenha o controle da situação, que é o narcisista, escreva aqui, o narcisista egóico. Egóico. E o que é o narcisista egóico? É aquele narcisista grandioso. Ele se acha superior a qualquer pessoa. E normalmente esse narcisista, ele dá indícios no início de uma relação, mas ele não se mostra grandioso dessa maneira, egóico, como ele vai se mostrando ao longo do processo. Porque o narcisista ele tem um mecanismo, todos os narcisistas, presta muita atenção agora. Num primeiro momento, esse narcisista, ele traz a você algo que você sempre buscou. Algo que você sempre buscou. Então, por exemplo, se você buscou ao longo da tua vida segurança, porque lá na tua infância você foi uma criança desprotegida, e esse narcisista te oferece segurança, você acaba o quê? Atraída por ele. Porque ele está te entregando algo que você procurou, que você sempre procurou, segurança. Então ele, no início de qualquer relação, ele vai dar, entre aspas, o melhor dele, algo que te atraia. Só que pouco a pouco ele vai deixando você vulnerável. Ele vai fazendo você duvidar de quem você é, das suas ações, das suas escolhas. E isso, muitas vezes, vem através da desvalorização. Por isso que ele é egóico, ele é grandioso, tudo que ele faz é melhor. Alguém já conheceu um narcisista assim? Tudo que você faz é pior, tudo que você faz é menor do que ele. Você vai lá e conta alguma coisa, sei lá, do seu dia, e ele vem e fala algo que foi melhor, ele nem te escuta. Você já viveu essa situação? Esse é um tipo de narcisista, um narcisista egóico. Tudo bem, ó, a Gabi se identificou. Bom dia, Areta, bom dia, Giovana. Ângela, seja bem-vinda. Marisol também por aqui, o Medeiros, a Érica, o Pedro, o Alan, sejam bem-vindos. A gente está falando aqui, a Aragão, Sandra, Neidinha, a gente está falando aqui sobre tipos de narcisista. Esse é o primeiro, o egóico. O narcisista egóico. Tudo é grandioso. E é uma maneira dele te dominar. Por quê? Porque ele vai sempre te invalidando. Tudo que você faz é menor. Tudo que você faz é errado. E claro, tudo que ele faz é maior e tudo que ele faz é certo. E com isso, você vai se diminuindo. Isso vai adoecendo a sua autoestima. Você vai se sentindo menor, você vai se sentindo desvalorizada. Até uma hora que você duvida das suas próprias capacidades, você acaba duvidando de quem você é de verdade. E a sua autoestima é a maneira como você se vê, como você se enxerga. Se lá no teu íntimo, porque assim, tem muita gente que acha que a autoestima é o externo. Ah, então porque eu tenho o cabelo da moda, porque eu tenho a roupa da moda, a minha autoestima está alta. Não é. Não é. Autoestima é a maneira como você se enxerga, e eu sempre gosto de dar esse complemento. A maneira como você se enxerga, como você se trata nos piores momentos da sua vida. Nos piores momentos da sua vida. Porque é muito fácil você ter uma autoestima saudável quando tá tudo bem. É fácil. Agora, ter uma autoestima saudável no pior momento da tua vida, no momento mais difícil, aí é que a gente testa. Faz sentido? Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Neide, sim, convivi com 3 anos. Bom dia, Silvia, seja bem-vinda. Yoshi também por aqui. Bom dia, Liginha, ou se conheço. A Gabi, você só ganha um elogio se ele precisa que você faça algo por ele. Exatamente. Bom dia, Sérgio. E nunca é sincero. Isso, e nunca é sincero. Então esse é o primeiro tipo, o narcisista egóico. A gente vai falar de 5 tipos aqui, a gente falou do primeiro. Para você que está chegando aqui, bom dia, Maria Ângela.
O segundo narcisista é o narcisista, presta muita atenção, é o narcisista vulnerável. Vulnerável. Por que que ele é vulnerável? Porque a estratégia dele é sempre se colocar como vítima. Diferente do egóico. O egóico ele se coloca pela, digamos, grandiosidade que ele tem ou que ele acha que ele tem. Já o narcisista vulnerável, ele se coloca como uma vítima. Então o tempo todo, ele é a vítima. E esse narcisista, presta muito atenção agora, porque fichas talvez caiam e não tá aqui nada aqui em mim, porque não vai me atingir. Vai só quebrar o seu celular. Mas normalmente o narcisista vulnerável também é conhecido como mamãe. Como mamãe. Não, gata, eu sou mãe, eu não sou essa narcisista vulnerável. Que bom. Mas não estou dizendo que você é. Mas esse normalmente é o comportamento de muitas mães. Muitas mães. Ah, o pai também? Sim, mas numa proporção menor. E eu não estou falando isso porque eu sou homem para defender. Não, não é nada disso. Pode ter certeza que não. Mas existem muitas mães narcisistas e que se colocam nesse papel de vulnerabilidade, delas precisarem de uma ajuda constante, te aprisionando muitas vezes nos desejos e caprichos dela. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca aqui. A Rose, só acordei 28 anos depois e o estrago foi devastador. A recuperação foi lenta, mas não desisti. Boa, Rose, é isso aí. Areta, qual a diferença entre o narcisista e o egocêntrico? É muito parecido, ó. Areta, eu até falei há pouco, eu não sei se você chegou a ouvir tudo que eu falei sobre o primeiro tipo de narcisista, que é o narcisista egóico, que poderia ser a mesma coisa que o egocêntrico, né? Ele no centro de tudo. O egóico é exatamente isso, ele se vê, só ele é o melhor, só ele é a pessoa mais incrível do mundo, a pessoa mais inteligente. Então, ele te desvaloriza para te manter nessa relação narcisista. O narcisista, sim, existe uma diferença. O egóico ou o egocêntrico, eles são tipos de narcisistas, tá? Claro que todo egocêntrico é um narcisista? Não, porque o egocêntrico, a etimologia da palavra egocêntrico é um ego no centro, ou seja, eu olhando a minha própria imagem, isso é a coisa mais importante. Mas o egóico, que foi o primeiro tipo que eu apresentei aqui, ele é muito comum. É um narcisista muito comum. Tudo bem? Faz sentido? A Marli, ele nos coloca para baixo, com medo que sobressaia a sua covardia, o medo que eles passam pra gente, seus próprios medos. Eu acordei depois de 35 anos. Boa, Marli. E você está dando passos muito, muito importantes nesse processo. Parabéns. Esse tipo de narcisista, voltando para o vulnerável, como eu disse, ele se coloca como vítima. E, infelizmente, muitas mães se colocam assim. Por conta de um abandono, muitas vezes, que elas sentem dentro da vida delas, muitas vezes pela covardia delas em não ter resolvido questões, de não ter tomado decisões, elas prendem os filhos através de chantagens, através, né, de uma vitimização constante. E isso muitas vezes se alastra para os netos. Então esse é um tipo de narcisista que tira a sua energia, muito da sua energia e das suas preocupações. Faz sentido isso para você? Tira muito da sua energia e das suas preocupações e gera muitas preocupações para você. Por quê? Porque é constante e você fica num conflito muitas vezes de, puxa, é minha mãe. Como é que eu vou muitas vezes barrar ou cortar relações com essa pessoa? Às vezes é necessário que você corte relações pela sua própria sobrevivência. E aqui é uma escolha. E não é uma escolha fácil, mas é uma escolha. Agora, também você pode criar
estratégias para você, digamos, se intoxicar menos. Mas isso pode resolver, como não pode. É algo que você vai precisar experimentar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. A Marli, graças a você estou a um passo de ter minha liberdade. Obrigado. Pô, graças a você, Marli. Você é incrível. Parabéns. Esse é o segundo tipo de narcisista, tá bom? Esse é o segundo tipo de narcisista. O narcisista é vulnerável. E isso, como eu disse, infelizmente tem muitas mães assim. Existe um terceiro tipo de narcisista, que é o narcisista sedutor. O narcisista sedutor. E ele muitas vezes confunde você. Porque é uma estratégia, inclusive, de dominação. Ele tem rompantes de muita sedução, de entregar aquilo que você quer, mas, ao mesmo tempo, quando as coisas não acontecem do jeito que ele gostaria, ele faz, por exemplo, o silêncio com você, a estratégia do silêncio. Ele deixa de responder para você. Ele muitas vezes acaba deixando você isolada e você vive num estado permanente de tensão. Isso gera, inclusive, muitas crises de ansiedade. Eu já lidei dentro da hipnoterapia com muitas pessoas com crise de ansiedade e que uma das razões era exatamente esse tipo de narcisista. Um narcisista sedutor. Ele é envolvente, ele é persuasivo e ele faz você muitas vezes acreditar que a relação não tem nenhum problema. E pior, quando os problemas acontecem, o que ele faz? Ele faz você acreditar que você é o problema. Que você está errada nisso. Que você sempre é o que causa a discussão, a briga. Alguém aqui se identifica com ele? Não você se identificar com esse narcisista, sendo esse narcisista, mas você identifica um narcisista sedutor na sua vida? Adriana, olha só, acabou de descrever meu relacionamento. Olha só, acertei, hein, Adriana? Esse narcisista, ele muitas vezes, esse narcisista sedutor, ele usa uma estratégia que ele faz você às vezes perder todo o seu controle emocional e pior, faz com que os outros ao seu redor acreditem que você é o problema. Ele muitas vezes nesse jogo, ele faz você ir a um extremo e esse extremo leva você a uma explosão. Você grita, você chora, você tem um acesso de fúria. E aí as pessoas que estão ao seu lado acham que você é louca, que você é o problema. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui, ó. A Gabi, a culpa é sempre nossa. A Marli, sabe, meu filho repete os padrões do pai. Será que foi da convivência nesse ambiente que viveu ou será que da sua própria personalidade? Olha, Marli, ótima pergunta. Eu diria que a maneira como ele viveu essa relação entre você e o seu marido, ele aprendeu. Então, para ele, isso vem muito mais de um aprendizado, ou seja, interpretações na mente dele foram criadas pelo que ele observava. Então, para ele, relação é assim. Para ele, esse padrão do pai é o certo. Mesmo que talvez até exista um conflito interno dele, mas para ele esse é o padrão. Então assim, se esse padrão para ele é ruim, ele precisa se curar disso. Tudo bem? A Gabi, já tive um relacionamento assim. A Adriana, vive em crise de ansiedade. Pois é, ó. Talvez seja esse relacionamento que você falou que eu descrevi. Pois é, porque as crises de ansiedade, você não sabe o que vai acontecer. Um dia tá lindo, maravilhoso, e no outro tá uma desgraça. E aí você vive num estado ansioso. Porque quando tá ruim, vem normalmente, né? É algo de um impacto emocional muito grande. Então a minha mente cria esses... É como uma bomba relógio, sabe? Você não sabe a hora que vai explodir, você não sabe o que vai acontecer. E aí você fica nesse estado de ansiedade, a mente cria esse estado ansioso. Isso se torna um padrão. Então
É muito importante. Por isso, ó, vou convidar você, Adriane, e todos que estão aqui para entrar na comunidade Autoestima Saudável. Amanhã eu vou falar do hábito destruidor de autoestima, que todo mundo tem, infelizmente, e vou fazer um processo terapêutico no fim. Então escreve autoestima aqui, como está aqui, ó, fixado, para você entrar gratuitamente e você participar desse encontro. Esse encontro ele vai ser ao vivo amanhã às 21 horas e é exclusivo para quem está na comunidade. Tudo bem? Eu vi a Cirilo, me relacionei com um desse. E a Gabi, e a gente passa por louca. A Neide, nossa, faz todo sentido. Isso, Gabi, na frente é encenação. É, encenação, exatamente. A Liginha, sim, minha sogra é narcisista e meu esposo também. Exato, ó. Por isso. Obrigado, Eduardo. Para você também, um ótimo dia, viu? Deixa eu até tirar você daqui, porque você não merece estar aqui com a sua falta de educação. Vamos tirar ele daqui. Não merece estar aqui. Isso. Machucou, né, Eduardo? Deve ter machucado você, né? Vamos tirar ele daqui. Isso. Pronto. Não precisamos de Eduardo. A Neide, eu tenho até medo que ele volte a bater em minha porta. Pois é, mas mais do que isso, por isso que você precisa se preparar, Neide. Daqui a pouquinho eu vou falar, inclusive... exatamente, foi identificado. Você precisa se preparar para enfrentar essa situação. Tudo bem? O quarto tipo é o narcisista oculto. É alguém que age de uma maneira muito manipuladora. Ele é ótimo para manipular situações. Entendeu? Ele é ótimo para manipular situações. Entende? Ele muitas vezes ele age de uma maneira passiva. Ele age de uma maneira sem se expor muito. É aquele que fala pouco. É aquele que muitas vezes você nem acredita que é um narcisista. Mas aonde que, digamos, ele se entrega? Ele se entrega muitas vezes nos acessos de raiva, nos acessos de fúria. Nesses acessos é a hora que vem a explosão. É a hora que ele mostra quem ele é. Esse tipo de narcisista, ele é muito perigoso. Por quê? Porque muitas vezes nesse acesso ele comete violência, muitas vezes ele comete algo mais extremo e que pode levar, por exemplo, uma pessoa a ser vítima, né, até de um feminicídio, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E uma coisa que eu sempre digo, o narcisista ele sempre deixa pistas. Ele sempre deixa pistas. Mesmo o oculto, ele deixa pistas. Ao longo dessa relação, existem pistas, só que você talvez, inebriada, pelo que você acredita que vai ser bom para você, que vai curar muitas vezes uma ferida emocional sua, você aceita isso e você não enxerga estas pistas. Faz sentido? Coloca aqui para mim se isso faz sentido. Coloca um coraçãozinho. E existe o quinto tipo, que é o narcisista raiz. Esse é o narcisista raiz. Esse não se esconde mesmo. Esse é descarado. Esse aí, ele tem atitudes narcisistas desde o início, inclusive com violência física, emocional, o tempo todo. O tempo todo. Aí você pode falar o seguinte, Gata, mas por que alguém fica dentro de uma relação assim com um narcisista raiz desse tipo? Por conta das suas feridas emocionais. Por conta das suas feridas emocionais. Porque presta muito atenção. Bom dia, Luiz. Porque presta muito atenção no que eu vou te falar agora. Numa relação narcisista, quem aqui viveu ou acha que vive uma relação narcisista?
Escreve eu aqui, só para eu saber. Quem vive uma relação narcisista ou já viveu uma relação narcisista, o que eu vou falar talvez vai te chocar, mas é importante você entender. Esvazie o copo, tudo bem? Quem já viveu ou vive uma relação narcisista teve ou tem um ganho secundário. Escreve aqui, ganho secundário. Existe um ganho nessa relação. Não, gata, imagina eu com um narcisista raiz, como é que eu vou conviver, que ganho que eu tenho ao viver com alguém que me distrata, que me despreza, que me bate, que me humilha? Que ganho que eu tenho? Existe um ganho secundário, que é um ganho inconsciente. É um ganho inconsciente, não é um ganho consciente. Óbvio, conscientemente eu sei que você é uma pessoa inteligente e que você... Ó, Luiz, parabéns pela sinceridade. No meu relacionamento, os dois lados, somos doentes. Então se cura, Luiz. O primeiro passo é você se curar. E depois, aí você vai tomar uma decisão sobre essa relação. Tudo bem? Existe um ganho secundário em qualquer relação narcisista. E esse ganho secundário está atrelado à sua ferida emocional. Aquilo que você buscou ao longo de toda a sua vida. Lembra que no começo eu disse, por exemplo, se você tem uma ferida emocional do abandono, existem 5 feridas emocionais, mas vamos falar de uma aqui, a ferida do abandono. Porque na sua infância você não teve, por exemplo, o afeto da mãe, você se sentiu insegura, sozinha muitas vezes. O narcisista, no início de relação, ele te entrega exatamente o que você precisa, aquilo que você sempre buscou. E aquilo se torna, na verdade, muitas vezes a tua cova. Porque aqueles bons momentos que você viveu, eles se traduzem para você como a tua salvação. E aí, por conta dessa ferida emocional, você fica apegada a um ano de um relacionamento incrível e você ignora 20 de total desvalorização. Porque aí você fica na mentira, no auto-engano de um dia ele vai mudar, ele vai voltar a ser o que era. Eu acredito que ele vai mudar. As pessoas só mudam se elas quiserem. Por isso que eu até disse aqui pro Luiz, primeiro se cure. E depois, a outra pessoa, ela vai decidir isso. E talvez a sua cura a incentive a querer mudar pela relação. Isso acontece. Mas pode ser que não. Talvez não. E aí, você vai ter que tomar uma decisão. Faz sentido isso para você? O Luiz, eu e minha esposa temos a síndrome do abandono, mas com características diferentes. Ou seja, os dois estão buscando no outro a cura da sua dor. Mas não existe a cura no outro. Esse é um processo seu. A cura de uma ferida emocional é o que vai te libertar de uma relação narcisista. Entende isso? Porque assim, a Neide falou há pouco aqui, né? Puxa, eu tenho medo que ele volte, né? Ele bata na minha porta. Você tem que ter medo, Neide, dele bater na sua porta se você não tiver curado a sua ferida emocional. Por que isso é importante você saber? Porque sem curar a sua ferida emocional, há chances de você ceder para esse narcisista. Porque ele pode te seduzir, ele pode, por um tempo, ele ser aquilo que você deseja e depois ele volta a ser o que ele sempre foi. Quantas vezes você já não caiu nesse conto de, não, eu vou mudar. Aí a pessoa muda por um mês e depois ela volta a ser sempre o que ela foi. Por isso que as pessoas só mudam se elas realmente quiserem, se elas tiverem um motivo muito forte para isso. E o narcisista, ele só tem benefícios quando ele tem esse comportamento. É somente benefícios. Faz sentido isso para você?
ele só se beneficia disso. Ele só se beneficia disso. Então você precisa, mais do que nunca, curar as tuas feridas emocionais. Porque se você cura as tuas feridas emocionais, se o narcisista bater na sua porta, você sabe o que vai fazer. E você vai ter forças para isso. E é por isso que para você, quando você cura a sua ferida emocional, a tua autoestima volta a ser saudável. Não há como você mudar a sua vida com uma autoestima doente. Mas para ter uma autoestima saudável, você precisa curar as suas feridas emocionais. Esse é o processo. Esse é o processo. É o que eu venho fazendo com milhares de pessoas através da hipnoterapia. Porque quando você cura uma ferida emocional, o teu comportamento passa a ser diferente. E a tua autoestima se torna saudável. A Gabi escreveu uma coisa interessantíssima aqui, ó. Depois da blindagem, o meu ex pode vir embalado para presente. Goleado a ouro, que eu não quero mais ele na minha vida. Ele pode inclusive mudar, mas não quero mais esse tipo de relação. Inclusive ele já tentou voltar. Então, é exatamente isso. E aí você tem forças para quê? Para você dizer não. Você fala, não, obrigada. Obrigada, mas não quero isso de novo. Só que quando você tem a ferida emocional aberta, o ganho secundário, ele muitas vezes vai decidir por você. Começa a pensar o que você mais buscava nesse relacionamento. Ou o que você busca nesse relacionamento. Isso é o caminho para você curar a sua ferida. Então, se você... ele não está presente na minha vida. Por quê? Porque provavelmente sua ferida é do abandono. Ou a da rejeição. Tudo bem? Faz sentido? A Marli, ele sempre me culpa de tudo, até uma queda que teve, disse que foi devido à minha indiferença. Olha só, então, esse narcisista, ele vai tirando a tua própria capacidade de se enxergar. Esse tipo de fala, né, onde você é culpado de tudo, tem uma hora que você acredita. Faz sentido? O Luiz, minha esposa está ouvindo comigo. Um bom dia para você. Que bom que você está aqui ouvindo com o Luiz. Fico muito feliz. E tudo que você falou é a nossa realidade. Então, talvez, se vocês acreditam nesse amor que vocês nutrem, talvez um pelo outro, vocês precisam curar suas próprias feridas. Só que curar a sua própria ferida é um processo de identificar aquilo que causou e ressignificar isso. Quando você ressignifica isso, você passa a ter um comportamento diferente. E essa é uma jornada individual. É uma jornada individual. Cada um tem o seu processo. Só que o que eu posso dizer para vocês? Que quando você cura essa sua ferida emocional, você passa a ter uma relação com outra pessoa, uma relação de construção. Eu sempre dou o exemplo aqui, Luiz, da minha relação com a minha esposa. Eu estou casado há 20 anos. E a maior parte do tempo, a relação não foi boa. Não foi boa. A maior parte desses 20 anos. Quando que começou a ficar boa? Quando a gente resolveu curar as nossas feridas. Porque aí a relação passou a ser de construção, onde a minha esposa, ela me ajuda a ser melhor. Ela não está curando uma dor minha, porque ela não tem essa capacidade, assim como eu não tenho essa capacidade. E eu ajudo ela a se tornar alguém melhor. Isso é o que eu acredito de uma relação e de um amor entre um casal. É quando os dois, um melhora o outro. Um ajuda o outro a crescer. Isso, Liginha, pessoas curadas não ferem pessoas. Exatamente. Faz sentido? A Marli,
esses pássaros cantando no fundo torna ainda mais agradável sua live. Aqui tem, onde eu moro tem muitos pássaros, tem tucano, tem de tudo, tem pica-pau, é uma delícia. A Gabi dói, mas agora eu sei que eu mereço, o que eu mereço exatamente. Aí você fica mais forte para isso, você fica mais forte para tomar suas decisões. Tudo bem? Bom, ó, convite para você entrar na comunidade Autoestima Saudável. Amanhã a gente vai ter um encontro ao vivo com um processo terapêutico, é gratuito. Então entra, escreve autoestima aqui para você testar, para você estar comigo. Se você não gostar, não precisa voltar, não tem problema nenhum. Só venha, participe. Escreve autoestima, você vai receber um link no seu direct aqui do Instagram. Clicando, você pode entrar na comunidade Autoestima Saudável, e aí é um grupo de WhatsApp onde eu estou mandando áudios diários e a gente vai ter o link amanhã desse encontro lá. É exclusivo para quem está lá, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar com você. Amanhã a gente volta às 8h15 da manhã, para mais um Mentalidade Ogata, tá bom? Então venha participar da comunidade Autoestima Saudável. Amanhã a gente vai ter encontro ao vivo. E amanhã também às 8h15 a gente volta para mais um tema importante aí para a reconstrução da sua autoestima. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!